É sempre um desafio, né, quando somos convidados para levar a palavra do Senhor, mas a irmã falou algo aí que eu costumo sempre dizer a Deus, que eu diminua, né, que ele apareça. Mas mesmo sabendo que a palavra é de Deus, sempre fica essa preocupação do que falar, pedir a direção de Deus, porque não seja feita a nossa vontade, mas sim a do Pai. E como o momento é muito propício, eu creio que foi direto do trono da graça de Deus falar sobre a Páscoa. E a gente vê diversas comemorações de diversas maneiras, em religiões, em mundos e culturas diferentes em relação à Páscoa, mas estamos aqui para ver a Páscoa da Bíblia, né? Aquela que foi direcionada por Deus e qual foi o motivo pela qual ela foi instituída. Então a gente começa pensando em Moisés, um bebê, como nós conhecemos a história, a mãe o escondeu por um período de 3 meses. Eu fico pensando como foi difícil para ela esconder esta criança. Quem convive com criança sabe que não é fácil. A criança, nos seus primeiros meses de vida, que ela ainda não sabe verbalizar aquilo que ela está sentindo, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com sede, ela chora. Se ela sente uma dor, ela chora. E é muito difícil a gente acalentar uma criança assim, de repente dizer pare, não pode chorar e ela parar. Mas Moisés foi essa criança, creio que a sua mãe ainda não tinha entendido o mistério de Deus na vida dessa criança, e ela escondeu essa criança por 3 meses, até que chegou ao ponto que não tinha mais como esconder. E então ela preparou um cestinho para protegê-lo e colocar, vamos dizer assim, nas mãos de Deus, que seja feita a vontade do Pai. E essa criança, ela foi acolhida pela filha de Faraó. É tão interessante como Deus faz certas coisas. A criança estava sendo ameaçada diretamente por Faraó. E a filha de Faraó pega esta criança para criar. E ele foi criado no palácio com todas as regalias, né? Era o filho da filha de Faraó, foi instruído, foi colocado em boas escolas. A Bíblia fala que ele tinha muito conhecimento e ciência, ou seja, foi uma criança que foi preparada e dado-lhe conhecimento para que ele tivesse um futuro bem promissor. Mas existem coisas que estão enraizadas na gente. Chegou um dia de Moisés testemunhar um egípcio maltratando um hebreu. E aí, como nós costumamos dizer aqui na nossa região, o sangue falou mais alto. Moisés, que foi criado como filho da filha de Faraó, então ele matou aquele que estava maltratando o seu irmão e, por isso, ele fugiu da cidade onde ele estava. E ele foi para Midian. E a gente aprende tantas coisas com essa lição, porque não importa onde a gente esteja, quando Deus nos convoca para uma missão, não faz diferença se eu estou na América do Norte, do Sul, na Europa, não importa. Deus ele vai lá e convoca, e quando nós estamos vivendo em harmonia com Deus, a gente vai entender o chamado de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Então Deus foi ao encontro de Moisés para que ele fosse resgatar o povo hebreu e conduzir esse povo até a terra prometida, que seria Canaã. E aquele povo estava vivendo na escravidão. Eles estavam vivendo escravos, eles trabalhavam praticamente pela comida, não tinha direito a nada. Era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então Deus envia Moisés para falar com Faraó. Moisés vai dizer a Faraó que eu sou, enviou ele até Faraó para que ele resgatasse o povo. Caso contrário, Deus enviaria pragas para o Egito. Mas Faraó não acatou o pedido de Moisés, que era de libertar o povo. Então o povo continuou sendo escravizado
E, em consequência do faraó não ter libertado o povo, conforme era a determinação de Deus, Deus enviou as pragas para o Egito. Em tudo que Deus faz, ele faz bem feito. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente não entende, mas mesmo a gente não entendendo, nós precisamos confiar, sabendo que o que Deus está fazendo é o certo para se alcançar o objetivo que ele deseja. Então, o faraó não acatou a determinação, o povo não foi liberto e Deus enviou as pragas. A gente muitas vezes questiona coisas que acontecem na nossa vida, a gente questiona aquilo que nos aflige, que nos faz sofrer, mas nós precisamos crer, mesmo que as circunstâncias que estejam vindo sobre as nossas vidas, elas sejam todas adversas, que a gente não consiga entender o rumo que a nossa vida está tomando, mas crendo que Deus está agindo e que a sua providência vai chegar no tempo certo e na hora certa, né? O que aconteceu? Deus mandou as pragas e o sangue que seria derramado pelo animal que foi instituída a primeira Páscoa, que está relatado no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículos do 1 ao 11, eu não vou ler todos, mas vou ler apenas um versículo, depois nós poderemos ler onde foi instituída a primeira Êxodo 12, do versículo 1 em diante. Mas nós podemos observar aqui que no versículo 5 nos diz o seguinte: o cordeiro ou o cabrito terá sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E no versículo seguinte diz o seguinte: o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, esse cordeiro seria sacrificado para que foi instituído na festa da Páscoa. E essa instituição da primeira Páscoa, com esse cordeiro sem mácula e sem mancha, representa também um símbolo de Deus, da proteção dele com o povo hebreu. Porque quando o anjo da morte passasse, esse sangue seria aspergido nos umbrais das portas, então o anjo passaria direto, porque sabia que ali tinha o povo de Deus. E Deus ele vai nos ensinando, nos mostrando o porquê de tudo isso. Podemos observar que Moisés ele tinha recebido a direção de Deus, ou seja, ele foi o mensageiro para aquele povo. Em segundo lugar, teve um cordeiro para libertar o povo. E em terceiro lugar, o sangue desse cordeiro foi derramado. Aí a gente observa Moisés conduzindo esse povo, né, conforme determinação de Deus, e ele conduziu esse povo, e essa festa da Páscoa era justamente para comemorar essa liberdade. Páscoa, ela significa passagem. O povo estava passando da morte, ou seja, eles estavam ali escravizados, sem direito à vida, sem direito a nada, trabalhando simplesmente pelo alimento, e agora ele tinha uma vida. E Deus estava conduzindo ele por um caminho até chegar à Terra Prometida. Então foi necessário o sacrifício de um cordeiro limpo, sem mácula, para que esse povo, o anjo da morte não passasse, e nessa sequência também o povo foi liberto, e a gente vê isso, que essa Páscoa era dessa forma que os hebreus comemoravam. A Páscoa dos hebreus significava a passagem, a libertação. Hoje, após a vinda de Jesus, não foi diferente. Vamos ver que no livro de Êxodo fala que Moisés, ele recebeu a mensagem de Deus para falar com Faraó. Aí quando a gente vai para o livro do profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, no capítulo 9 e no versículo 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Humanidade e Príncipe da Paz.
Isaías estava profetizando 700 anos antes do nascimento de Jesus, que viria o Messias, que viria o Salvador. Ou seja, Moisés recebeu de Deus a mensagem para a libertação do povo, Isaías profetizou que viria um Salvador, e da mesma forma que na época de Moisés houve necessidade de um cordeiro, Jesus agora representa o nosso cordeiro. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. E da mesma forma que o primeiro cordeiro ele foi sacrificado, que o seu sangue foi derramado, o nosso cordeiro, a nossa Páscoa, que é Jesus, o seu sangue também foi derramado, com a finalidade também de salvar o povo do pecado. E é interessante que a gente pode ver nessas duas passagens bíblicas de épocas bem diferentes uma da outra, tanto na primeira passagem, quando fala de Moisés, quando a vinda de Jesus, tanto em uma época quanto na outra, houve a necessidade de algo em comum, obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência para que Deus cumprisse o seu propósito. Deus tem um propósito, Deus estabeleceu um plano, mas a nossa obediência iria nos levar e vai nos levar até o propósito que é a salvação. É muito maravilhoso saber que o plano de salvação é de Deus. Nós pecamos, mas nós não projetamos a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Mas Deus nos deu esse projeto e o que nós precisamos fazer é simplesmente obedecer, para que nós possamos também chegar um dia na terra prometida, né? Que agora estamos caminhando para Canaã celestial. Então, Jesus é a nossa Páscoa e representa a liberdade do mundo do pecado. E interessante que nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 26, Mateus, capítulo 26, versículos 17 e 19, quando Jesus participou da última Páscoa. O versículo 17 nos diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Jesus disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram conforme Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E aqui a Bíblia fala que era a festa dos pães asmos, ou seja, era um pão sem fermento, era um pão que não tinha crescimento, não era nada doce, não era nada não era nada com chocolate, mas era a forma que Jesus instituiu para que os discípulos preparassem esta Páscoa, para que ele participasse dessa última festa da Páscoa aqui, enquanto ele estava com os seus discípulos. E assim, Jesus ele participou desta Páscoa, a última festa, né, que enquanto ele estava aqui na Terra. E a gente pode também observar aqui no livro de Lucas, Lucas 22, 22, versículos 19 e 20, que nos diz: Tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Amém? A gente vê que a Páscoa foi uma festa que foi instituída no Antigo Testamento, e aqui Jesus, na celebração da última Páscoa, enquanto ele estava aqui com os discípulos, ele instituiu um memorial que hoje nós comemoramos, que é a Santa Ceia do Senhor. Porque ele disse: Fazei em memória de mim. Foi o ensinamento de Jesus, foi ele que instituiu a Santa Ceia,
E tudo isso tem um significado muito importante para aquele que nele crê. Porque Jesus ele veio com uma missão muito linda e muito clara. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. E ele disse que iria para o Pai, mas um dia voltaria para nos buscar. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus disse que voltaria para nos buscar e nós estamos aqui esperando, né, este grande dia em que ele vai voltar, que nós cearemos com ele novamente, porque ele, com os seus discípulos, ele disse que estaria celebrando aquela ceia, mas ele orientou para que ele fizesse em memória dele. Mas ele disse que um dia nós estaremos com ele, celebrando junto com o Pai. E isso nos traz grandes lições. Esse memorial instituído por Jesus, essa Santa Ceia, que nos leva a refletir, não é? Toda vez que eu participo de uma ceia, eu creio que não é diferente com os irmãos, essa preocupação quando Jesus, quando a palavra de Deus nos diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Nós não precisamos que ninguém nos acuse, nós não precisamos expor as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, mas Deus diz, examine-se. Eu preciso me examinar todos os dias, para que eu não venha participar dessa ceia indignamente. Porque se eu fizer isso indignamente, eu estarei fazendo para a minha própria condenação. E Jesus, ele já pagou o preço, e um preço altíssimo pelo meu pecado. Então eu preciso valorizar esse sacrifício dele na nossa vida. E hoje eu entendo que Cristo é a minha Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. É a liberdade que nós temos de segui-lo com amor, com alegria, porque ele nos libertou do pecado. Porque ele pagou a cédula, a dívida que eu não conseguiria pagar. O sangue dele foi derramado pelo meu, pelo seu e pelo nosso pecado. Da mesma forma que aquele cordeiro puro, imaculado, sem mancha, ele foi sacrificado, Jesus também foi. E por toda a humanidade. A Bíblia diz, para todo aquele que nele crê. Então eu preciso crer. E quando eu creio, eu automaticamente eu me volto a querer obedecer, como eu falei antes, tanto na época de Moisés quanto na época de Jesus, o que fez sentido na vida daquele povo para que Deus fizesse todos os milagres e maravilhas que Deus estava fazendo, foi a obediência do povo. O povo que Deus abriu o mar e ele passou a pé enxuto. Até hoje tem gente que não acredita. E até hoje eu fico maravilhada quando eu leio essa história. Porque, gente, passar pé enxuto pelo meio do mar. Agora imagine, homem, mulheres, crianças andando. E atrás vem o inimigo, com seus cavalos e seus cavaleiros. Eles atravessaram e as águas foram se fechando e destruindo todos os inimigos que vinham após ele. Deus continua fazendo isso no mesmo dia de hoje. Quantas vezes e quantas situações Deus nos livra da perseguição do inimigo? E muitas vezes nós nem vemos, muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que o temem e os livra. E nós estamos aqui porque nós tememos e porque nós cremos. Então, que a gente possa refletir todos os dias da nossa vida, sermos gratos ao nosso Deus e estar sempre celebrando vida e morte de Jesus, sabendo que nós estamos aqui de passagem. Jesus, na sua oração, ele orou por cada um de nós, quando ele pediu ao Pai que não tirasse do mundo, mas que livrasse-os do mal. E também livrasse todos aqueles que um dia iriam crer. E nós estamos aqui nessa comunidade daqueles que creem, mesmo sem ter visto Jesus humanamente falando, como os discípulos e toda aquela geração viu, mas nós estamos aqui crendo e agradecidos a Deus, porque esta profecia de Isaías cumpriu-se. O menino nasceu e nós estamos aqui agradecidos a ele. E tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome.
Amém.